Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Prontos para decolar em mais um voo? Afivelem os cintos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo, podcast do Sebrae RS. Eu sou a empreendedora e jornalista Alexandra Zanella e piloto este voo. Tu já parou para analisar como a tua empresa está utilizando o design? Será que essa área está sendo explorada corretamente? Para falar sobre esse tema tão maravilhoso, o plano de hoje recebe gente muito especialista. Vamos ao primeiro convidado, então, o designer, estrategista de marcas e CEO do Estúdio Cigales, meu amigo de Pelotas, a minha cidade do coração, Jefferson Cigales. Que bom te encontrar aqui. Seja bem-vindo ao Plano de Voo. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui, um prazer estar contigo, Alê, contigo, Kelly. E falar de design, para mim, é sempre um prazer especial, né? Ainda mais quando a gente está falando de conectado a negócios, conectado a empreendedorismo. A gente já conversamos em outras vezes e design faz toda a diferença, principalmente nos pequenos negócios aí. E o papo hoje vai ser bom, porque aqui nos bastidores a coisa já esquentou. E a segunda passageira do nosso voo de hoje é designer e gestora de produtos de design do Sebrae RS, a Kelly Dias. Kelly, seja bem-vinda à tua estreia no Plano de Voo. Sim, boa tarde, gente. Que alegria poder falar de design com gente que está entendendo a minha língua quando eu falo que design é sim para qualquer tipo de empresa. Estou feliz e obrigada por me receber aqui e marcar esse papo aí, né, com o Jeff. Muito bom, viu que eles já adiantaram algumas coisas que nós vamos falar hoje. Então assim, ó, te acomoda, pega uma caneta e um papel, porque vai ter muita dica para pequenos negócios usarem o design como estratégia para novos ou ampliar o seu negócio. Gente, o design, como a gente já falou, ele pode ser um elemento estratégico na atuação da tua empresa. Ele tem um potencial de influenciar a percepção do público sobre a tua marca e, óbvio, trazer resultados importantes. Preste atenção nessa pesquisa da consultoria McKinsey Company, que é super famosa e muito séria. Ela aponta que empresas que abraçam o design em sua cultura podem gerar até 32% a mais de receita. A gente está falando de 1/3, gente. Acho que eu quero um crescimento desse na minha empresa, hein? Ainda de acordo com a McKinsey, as empresas com melhor desempenho são aquelas que enxergam além do produto e usam o design em todos os aspectos do que fazem. E eu já quero abrir perguntando aqui para a Kelly e para o Jefferson, que entendem tudo, o que é design? É só a marca da minha empresa que eu mando fazer? Não. Esse aí é a maior lenda urbana mundial, eu acho. Calma aí, ó. Olha o barulho do mito quebrando. Aham. A maior lenda mundial, eu acho, a respeito do design é essa, né? Jeff, me ajuda com a definição acadêmica de design. O Jefferson, que tá no mestrado, né? Já tem MBA e tudo, vai nos ajudar nessa definição, mas também fora da academia tem uma definição prática. Sim. Tem sim. Mas eu gosto de trazer, pensar uma definição no bonita, design. né? Antes de chegar na bonita, o design, a gente tem que entender que quando a gente trouxe, né, para a língua portuguesa, ele foi muito associado ao desenho. E talvez seja por isso que há esse equívoco do senso comum, né, de achar que o design é só a parte visível, só a parte visual, né? O design, na verdade, lá na língua original, ele é muito mais próximo a projeto do que a desenho. Olha Então, aí. quando a gente se for pensar em design, a gente tem que pensar num projeto. Vamos pensar num projeto, design aeroespacial, design de unhas. É um projeto, gente. A gente está falando de um projeto. E quando a gente fala do design, vai falar da ciência do design, a gente está falando de uma forma de resolver problemas. Então, o design é a interface entre a necessidade, o que nós queremos, os humanos querem, e o que a gente precisa fazer, o problema. Então, o design, ele é um meio, ele é uma ferramenta que nós vamos utilizar de meio para conseguir solucionar um problema. E dentro dos negócios, o Sebrae é um parceiro para a gente conseguir fazer isso, né, Kelly? Deixa eu fazer uma analogia aqui, de forma clara. Pensem numa empresa que tem miopia.
coisa meio distorcida, tu não consegue enxergar com clareza nem na frente, nem atrás, nem a um palmo, nem... É muito complicado. O design, eu sei que existe muito, se fala, pelo menos dentro da área, a gente fala que é uma lente. É como se a gente desse um óculos para essa empresa míope, que tu começa a enxergar as coisas com mais clareza. Tu enxerga com quem tu tá falando, tu enxerga o que tu tá falando, tu enxerga para onde tu tá falando, para onde tu quer ir, de onde tu veio. Então, é quase como aquela sensação quando tu passa muito tempo sem óculos, coloca o óculos e começa a enxergar com uma clareza algumas coisas. O design é quase como se fosse o óculos, a lente do óculos da empresa. Então, começa a trazer um pouco mais de nitidez a questões que às vezes é muito nebuloso para o dono do negócio. Então, muito além de um projeto gráfico, alguma coisa tangível, é uma forma da gente enxergar as coisas. Muito bom! E volto a falar, como eu falei lá no início, né? Quando a gente está ligado ao senso comum de que design é a pessoa que fez a tua logo. Fez o logo da tua empresa, então já contratei um designer, que normalmente é quem faz. Está resolvido o design, mas a gente está aqui explicando que é muito maior. É uma ferramenta de resolver problemas. Perfeito. E aproveitando que tu falou de marca e de logo, esse é um passo importante, tá? A marca, ela é muito mais do que um logo, tá? A marca, ela é um processo que representa todo o teu negócio com diversas nuances, tá? E o logo, ele é um elemento identificador dessa marca. Tá? E o logo está dentro do design? Faz parte do... Tá embaixo desse guarda-chuva? Está dentro desse guarda-chuva. Eu diria que o logo está dentro da marca. Tá? E o design foi a forma como nós utilizamos para construir esse logo. Que foi o design que fez eu compreender esse processo que existe dentro do negócio, de como esse negócio trabalha, como efetivamente o consumidor dele, o mercado onde ele está. O design me deu, então, as respostas para entender esses problemas e aí, com isso, através do design gráfico, por exemplo, eu consigo construir o logotipo para construir essa marca. É isso, Kelly? Com certeza. Sabe lá, quando a gente bota o dedinho lá na impressão digital, assim, aquela marquinha que a gente tem no dedo, basicamente é isso ali da empresa. É um pedacinho do que tu é. Tu não é a tua impressão digital. Tu é muito mais que aquilo ali, né? Então, vamos pensar que hoje o logo dentro do design, dentro da tua empresa, ela é só aquele pedacinho ali, uma forma de identificação. Então, você não se resume a isso, né? Você não tem como se resumir a só um símbolozinho na tua identidade. Então, eu vejo, assim, que às vezes causa um pouquinho de confusão, né? Causa. Eu sei disso, às vezes... Por isso que eu quis abrir com essa pergunta que parece até... né, para vocês e para quem está nos ouvindo, até parece uma pergunta, mas que pergunta simplista, mas ela é importante para a gente entender e para depois entender o que vocês também trarão para a gente e como aplicar esse design. Perfeito. Eu atendi, acho que durante 11 anos, basicamente, eu sempre atendi pequenos negócios, assim, tanto trabalhando aí dentro de empresas, quanto trabalhando por conta, como freela, depois, né, tendo minha própria empresa, antes de entrar no Sebrae. E eu posso, assim, se eu fizesse uma conta hoje, provavelmente 90% do que eu tive que responder era, pode fazer meu logo? Basicamente. Então, não estou errada na minha pergunta. Não. É um sintoma mercadológico e a forma como as coisas, elas chegam para as pessoas e para as empresas, né? É um senso comum, indiscutivelmente, tá? E eu não sei, me surgiu a dúvida agora, vou pesquisar falando nisso. Em algum Plano momento... de voo é assim, tá? Até o especialista aqui a gente faz em busca de novas informações. Em algum momento, algum especialista, algum livro, alguma coisa apontou que as empresas deveriam ter um logo, construir a sua marca, que isso ia fazer diferença no seu negócio. Isso é verdade. Mas a questão é que talvez recortaram e ficou só esse pedaço, sem compreender os porquês. E se tu não entende os porquês, é muito difícil tu fazer o como e entregar o quê, tá? Então, e só voltando à questão de logo e marca, ótima analogia da digital. A digital, ela não é quem tu é, mas ela vai identificar, ela vai representar um elemento identificador, assim como a gente tem diversos outros elementos identificadores dentro de uma marca. Uma rede social, uma persona, embalagem, espaço físico, jingle. Bom, e aí a gente vai para diversos outros que são expressões da marca. São a forma como a marca vai se expressar. A gente pode expressar num tom de voz. Quem é que nunca foi lá e deixou um comentário lá para a Netflix e a Netflix respondeu?
fazendo piada ainda, né? Isso é um identificador de marca. Isso foi um processo de design que levou até aquele momento para que, após construído, pudesse ser implementado pelo marketing, pela publicidade e tudo mais. A gente fala, né, quando a gente fala em design, assim, eu acho que também está ligado a uma outra coisa que a Kelly falou no início já. Ah, não, mas não é para minha empresa. Eu sou pequeno, eu sou médio, é para grandes empresas. O design, tu precisa de muito investimento. Tem barulho de mito caindo aí também agora? Mais um, com certeza. É? Pode fazer o barulho aí, ó. Pá! Certeza sendo quebrado, com certeza. Sabe que... É para todos o design? Com certeza. Mas, olha, sabe, quando eu era adolescente, eu tinha a palavra design para mim significava duas coisas. Era ver marca na TV ou em alguma coisa, ou móveis caros. Sabe? Muito aliado, né, ao design de moda e de móveis, né? Isso, né? Móveis caros, pra mim, toda vez que eu li a palavra design, era aqueles móveis muito chiques, assim, coisas de cor, aquela coisa assim que... Então, e aí... isso enquanto eu fazia meu cursinho de Corel, por exemplo, né? Isso antes de entrar na faculdade, eu fazia cursinho de... Sabe aquela coisa assim de, tá começando a fazer isso e aquilo outro. Gente, né? Então... Não tem como tu exigir de uma pessoa que ouve isso a vida inteira, digamos assim, que ela compreenda que existem meios, né? Hoje, eu tô tendo o privilégio de olhar para esse serviço do Sebrae e entender, assim, que sim, tem gente que já começou a entender e compreender a importância e as formas de que tu tem acesso a esses serviços. Tipo, o mesmo profissional que atende uma multinacional pode atender o Zé da padaria, digamos assim, sabe? Então, hoje, tô tendo o privilégio de conseguir olhar desta forma. A Kelly da adolescência está muito orgulhosa da Kelly que eu sou hoje, dentro das coisas que eu tô tendo contato e a forma como eu tô trabalhando para isso, né? Ajudando a trabalhar para isso, né? E a Kelly, agora adulta, que paga seus próprios boletos... Paga, né? Paga. Ótimo. Então, que paga seus próprios boletos, quando ouve design, ainda pensa no móvel chique? Também. Não vou desmerecer. É muito bonito quando vê aquele anúncio, móveis com design, ou móveis design. Eu já vi marca, assim, né, de moveleira, assim. Mas é que é uma linha muito tênue, porque agora aquele adulta já, né, é pouquinho, assim, 10 anos por olhar, 10, 12 anos é pouca coisa de experiência. Mas aí eu já faço o inverso. Gente, o designer faz tudo. A gente quer se meter em tudo. No negócio, na estratégia, no penso, no posicionamento. Agora tu trouxe esse tema que eu acho que é bem importante. O design está completamente ligado à estratégia, ao plano de negócios, né? Com não certeza. pode estar desligado. Nunca. E hoje ele não se desconecta, tá? E eu já comento sobre isso, mas eu gostei dessa que tu falou lá de 10 anos atrás e tá em tudo, né? Um professor lá, eu sou designer há 20 anos, lá da época do Cefet, hoje o IFSU, lá em Pelotas, acabou de se aposentar essa semana. E eu recordo que ele dizia, o professor Alex, ele dizia que no futuro existirão duas grandes profissões que estarão envolvidas em tudo, que é o design, que estará em todas, e a educação. E cada vez mais a gente vê isso, né? Em todos os negócios hoje tem que passar por educação, seja interna ou seja externa, comercializando seus conhecimentos, né? E o design para conseguir montar tudo isso, né? E a questão que tu provocou agora... A gente realmente porque a gente tem uma coisa que chama ondas do design, tá? Ao longo do tempo aí, a gente está na quarta onda agora, tá? Lá na virada do século, lá teve a primeira onda, que foi do design de marca, o design de símbolo, o design para identificar efetivamente um produto do outro. Aí, na sequência, a gente teve ali, que esse foi o design gráfico, efetivamente, onde teve cartazes e tudo mais. Não Depois teve card de rede social, porque não tinha rede social ainda, né? Mas uma coisinha na pedra, exatamente, teve, né? na pedra. O designer de pedra, com certeza teve, né? Umas madeirinhas esculpidas. E aí, depois, a gente teve a de produto, que foi a segunda onda. Que entra a parte da Revolução Industrial, onde a gente deixa de fazer um símbolo, uma marca ou um card numa tábua e passa a pensar em como produzir esse móvel, essa cadeira, um carro. E aí a gente começa a aumentar essa complexidade. E depois, na década de 60 para a década de 80, a gente entra na terceira onda, que é do design de informação e interação. Quando a gente entra nas telecomunicações e o humano não tem contato com as interfaces gráficas, e aí um designer precisa pensar isso.
E aí vem lá a revolução dos computadores e tudo mais. E agora a gente está na última atual, a quarta, que começa a partir dos anos 2000, que entra mais a parte digital, que é sistêmica, que é onde a gente passa a aplicar o design dentro de educação, dentro de governo, dentro de organizações, dentro de empresas. Para resolver problemas. Para resolver problemas. É onde a gente passa a atuar muito com design de serviço. O que é o design de serviço? Não é efetivamente tu vender um serviço, mas é entender quais as formas, como se dá os processos dentro das organizações para que aquela organização possa vender e entregar melhor o seu produto ou o seu serviço efetivamente. Então, como é que a gente muda isso dentro? Eu queria pedir uma licença poética aqui Sempre, por favor. para os meus colegas da administração, das finanças, dos engenheiros. Eu gostaria de pedir com todo carinho assim, uma licença poética para usar o nosso principal diferencial. Por que a gente está em todas as camadas de negócios, enfim, e qual é que é o nosso papel e qual é a diferença entre essas outras áreas. Porque a gente tem administradores que lidam com todas as áreas, a gente tem estrategistas que lidam com todas as áreas. Porém, geralmente o designer traz, mas e o cara que vai usar isso aqui? Mas e o usuário? Chega a ser pentelho, sabe? Mas e o usuário? Mas e teu público, ele quer isso aqui? Mas e teu público consegue usar isso aqui? Ele tá entendendo isso aqui? Então, a gente fica fazendo esse papel em todas as camadas de um negócio, de um serviço, que seja, vai criar um card lá, mas a pessoa que tá lendo tá entendendo? Não é para dentro, não é para agradar quem tá jamais. fazendo. Nem a empresa, porque às vezes é isso, né? Acontece muito. Tipo, não, tá maravilhoso e tu bota pra fora e tem um desempenho muito ruim porque não é aquilo. A ideia é genial, assim, o cara pensa, isso aqui é pro meu negócio, vai lá, faz, desenvolve. E aí, quando vai, às vezes dá problema, né? Às vezes ele não vende, ele não consegue conversar com as pessoas que, teoricamente, seria o público dele. Mas, em momento algum, ele conseguiu chegar perto dessa pessoa, sabe? Então, o design, eu sei que fica trazendo muito essa coisa pentelha, assim, mas o usuário. Nem que seja pra dizer que não, não vou consultar. Bom, aí a conta é sua, a gente deixa claro, né? Mas sua conta é risco. Isso, mas eu vejo muito isso. Tipo, eu lembro que um professor meu trouxe esse conceito, eu tive formação em produto também, design industrial, né? E ele fazia muito isso, assim, que enquanto, por exemplo, a engenharia pensava numa escada, quanto de cimento e de brita ia ser usada para fazer, o designer estava medindo quantos degraus para a pessoa conseguir subir de forma confortável, por exemplo. Então, complementares, né? Assim como a gente complementa com outras áreas dentro do negócio, eu sei que a gente é meio que o centro estrategista de ficar lembrando que é para pessoas. Perfeito. Tô gostando demais da aula da Kelly. Perfeito. Eu espero que os professores... Das metáforas e tudo mais que ela tá trazendo. Espero muito que os professores Só da Kelly metáforas, gente. escutem ela falando, porque eles vão ficar muito orgulhosos. Ela aprendeu muito. O orgulho dos professores, orgulho dos colegas. Isso que a Kelly acabou de nos narrar é uma desconstrução do design thinking. Eu ia trazer essa expressão aí, uma delas. Design thinking, traduzindo já, é pensamento do design. Esse pensamento do design, ele começa ali em 2008, ali empacotado por Tim Brown e publicado ali o livro em 2010. E sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Mas é o seguinte, não foi ele que inventou, tá? Vamos começar por aqui. Não foi Tim Brown que inventou. Isso já existe desde... Mais um quebrando polêmica. aí, Caiu mais um mito agora! Isso começa lá na Revolução Industrial, lá nessa virada, quando a gente sai dos artesãos e vem para a questão industrial. O Bauhaus faz essa construção de 1939 a 1933. Então, isso já está dentro da mentalidade, tá? E como é que em outros locais também o design thinking é chamado? Human-Centered Design. Centrado no humano. Design centrado no humano. Ou projeto centrado no ser humano, que é exatamente o que a Kelly acabou de nos narrar aqui. Então, o tempo todo, a gente está com o ser humano no centro. Existe até uma ferramenta que se chama mapa de empatia, que é onde tem o desenhozinho que fica um rostinho no meio, que é exatamente isso. A gente parte disso. Todos esses contatos, para solucionar o problema, é pensando no humano. Seja ele lá no design gráfico, na marca, seja no produto, seja em sistemas de informação, ou seja ele sistêmico. Então, essa é a grande evolução do design. Outra expressão que eu quero puxar aqui, né, que com certeza os nossos empreendedores e empreendedoras estão vendo, ouvindo, tem só 2 letrinhas,
e não é o novo Twitter Ainda. o UX e o UX, estamos tendo muitas formações disso. E tem muita gente que olha e fala, meu Deus, que desespero que é isso. E quando a gente vai olhar, é algo muito simples. E eu quero que a Kelly e o Jefferson também nos esclareçam aí o que é o UX. Olha, de novo, é aquilo que a gente fez desde o início, sempre dentro do design. A gente sempre fez experiência de usuário. Mas User agora experience. tem nome. Tem nome. O nome, sobrenome. E aí desculpa o mercado de trabalho. Desculpa o mercado de trabalho. Mas geralmente na prática é botar umas pessoas a desenhar a tela às vezes, tá? Então tem um problema aí, uma coisa tênue. Quando eu tava na faculdade, tava fazendo meu TCC e eu queria levar o termo UX para dentro do design de produto físico. Porque, na verdade, a gente sempre falou de experiência de usuário em qualquer instância. Agora tá na moda, né? E agora a gente pensa que o UX é só para site, né? Site aplicativo, onde vai botar o botãozinho. Trouxeram o Don Norman lá, nossa, agora ele... Cara, o cara fala disso desde que é dos anos 80, 70, sei lá. Norman e Steve Krug lá falam disso Falam há muito disso tempo. há anos, que é olhar os objetos e entender como eles são usados e desenhar para serem usados. Tá, isso desde o físico. Veio o digital e aí isso tomou uma força e agora tá tipo, nossa, tá muito na moda dizer que tem o UX no teu time. Isso. Ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas na prática é basicamente aquilo que todo designer que entende seu propósito dentro de um negócio, de uma empresa, de um projeto faz. Que é olhar para a pessoa que tá usando aquilo ali. Eu não desenho para ficar mais bonito, eu desenho pra pessoa usar, entender? Então... De forma muito grosseira, o UX é isso. Tá na moda? Não é difícil, gente. É só um designer fazendo o que a gente já vem fazendo durante muito tempo. Só que, claro, aqui o UX traz muito o olhar pro digital, né? Mas eu queria dizer que daí isso é uma convicção minha, que é para qualquer coisa. O UX de serviço, o UX de produto físico, o UX de qualquer coisa. Eu concordo com a Kelly. E essas formações, a maioria é focada no digital. E eu entendo que é por isso que está havendo isso. Sim. Mas se tu for pensar em UX... roots, raiz, ele tá desde lá dessa virada lá. Bauhaus traz isso lá, né? Bauhaus diz lá que o design ele deve servir à função e não à forma, né? Então, Olha, a forma isso... deve servir à função. E vamos lá, né? Bauhaus, se a gente pensar... Eu sou fã, né? Desculpa aí, gente. Eu sou muito fã mesmo. Eu vou esclarecer para quem não sabe o que é Por Bauhaus. favor. Eu ia dizer, porque é uma escola também. É um nome, mas é uma escola. Basicamente, eu não tenho o palavreado Professora acadêmico. Kelly. Eu não tenho palavreado acadêmico, é por isso que eu... É a academia da vida, Kelly. Isso aí, é o colégio que ensinou o povo a fazer design lá na Alemanha, basicamente, né? O povo, para entrar lá, tinha que construir seus próprios móveis para usar. Então, assim, de novo, é aquilo que já vem sendo feito há muitos anos, que a gente tem hoje com um nome um pouquinho mais sofisticado, com um olhar um pouco mais digital, né? Basicamente, eu acho, né? Vocês têm uma coisa mais bonita para falar sobre a Bauhaus, Jeff. Bauhaus, isso aí. Foi a primeira grande escola que funcionou lá de 1919 e foi fechada pelo nazismo em 1933. Primeira escola de design, efetivamente, que tinha arquitetura e tudo mais. É uma escola viva. Não continua lecionando, mas o movimento Bauhaus Não termina, não acaba. Não, e a impressão que eu tenho é que ele só cresce, né? Sim. Muito. E às vezes as pessoas acham que, não, o Bauhaus é só os desenhos das formas. Sim. Né? Resume a isso, assim. Mas, gente, então, quem tiver curiosidade, por favor, aí dá uma aprofundada, porque é uma escola muito importante. Nós estamos falando aqui de 100 anos depois e ela continua, né, muito ativa e ainda pertencente aí. Não tem o designer que não gosta de falar de Bauhaus, mas que seja pra dizer, nossa, era muito conceituado, produtos quase que não davam pra usar, gente. É real isso. Eles eram muito do conceito, assim, das coisas, enfim. Talvez eles não tinham um UX ainda na lente tão Tava faltando a lente aí. Né, mas tinha muito a pegada de entender de projetos, enfim, né. Mas eu vou dar um exemplo bem prático, assim, porque hoje o UX, por exemplo, usa uma ferramenta do design de serviço, inclusive, que é o Service Blueprint, que é um documento que a gente mapeia todas as etapas de um serviço, sendo funcionário, seja o cliente que chega, o fornecedor, para ver, por exemplo, um gap de espera de um serviço que está demorando. Traz uns exemplos aí de como é que a gente aplica isso, sabe? Não, o Jeff tem um exemplo ótimo do cafezinho enquanto troca a bobina da maquininha de nota fiscal. Vamos lá.
Antes um pouquinho só, tu comentou agora há pouco do usuário, eu acho que é importante, eu até ia anotar aqui, como o fluxo está muito bom, eu ia anotar para não perder os assuntos. A gente fica aqui umas 6 horas, E gente. reunimos 3 pessoas que gostam pouco de falar. Acho importante, por exemplo, o X, a gente está falando de experiência do usuário, tá? Aí, às vezes, quando a gente não tem muito contato, quando a gente é empreendedor, a gente não tem o domínio, assim, de verdade dos negócios, a gente ouve um falando que é consumidor, outro que é cliente, outro que é usuário, outro que é comprador. Parece que é tudo a mesma coisa, mas são diferentes, não são diferentes. Bom... Públicos diferentes. Exatamente, são públicos diferentes, tá? O comprador é aquele que vai, literalmente, te dar o dinheiro em troca de um bem. Esse é o comprador, tá? Por um serviço ou por um bem. O usuário é aquele que vai usufruir do benefício daquele produto ou daquele serviço, tá? Muitas vezes pode ser um consumidor, por exemplo. Se for uma comida, eu não tenho efetivamente um usuário de comida, eu tenho um consumidor, tá? Se for um serviço, dependendo do tipo de serviço, eu vou ter um consumidor e não necessariamente um usuário. Agora, se for um martelo, eu vou ter um usuário, eu uso. E se for um brinquedo de criança? Depende, eu posso estar em todos. Eu ia perguntar. E os pais que compram o carrinho do bebê? Não, e guia de cachorro. Exatamente. Esse aí é o seguinte. Kelly complicou agora. Não, ela é boa. Ela levantou a bola. Ela levantou a bola. Vocês combinaram antes, Pior né? é que não, mas poderia. Esse é o cliente. Tanto o cachorro, o bebê ou a criança no brinquedo, ele é o cliente, efetivamente, para quem eu tenho que direcionar o meu produto. Quem vai usar, efetivamente. Ele vai usar. O meu comprador vai ser o pai, o proprietário. São distintos. Mas o usuário, o consumidor está lá. E aí eu tenho que ver quem é o cliente. Dependendo se é um pet, tem... Caso estou vendendo ração, bom, ração não tem, ou ele vai ser só um consumidor. Mas se ele vai se relacionar com o produto, se vou ter um hotel, por exemplo, ele vai se relacionar. Então, neste caso, o cachorro é o cliente. Sim. Gente, parece muito louco, tá? Mas esse raciocínio deles faz sentido, sim. O cachorro é o cliente. Ele é o usuário do produto. É o usuário do produto. Mas o cliente é o dono do cachorro? Depende do modelo de negócio. Ai, ai, ai. É complicado. Complicando mais do que ajudando, coitado do povo que tá ouvindo. É isso aí, a gente precisa trazer essas coisas todas. E, de novo, né, gente, acalme o coraçãozinho. Nós estamos aqui com 2 pessoas falando sobre um tema que são muito especialistas, que são profissionais dessa área e que dedicam os seus estudos a isso. E não é isso que a gente está querendo dizer que você, empreendedor, empreendedora, precisa agora ser a nova Kelly, o novo Jefferson. Jamais. O Sebrae, inclusive, né, gente, está aqui para ajudar isso, para tirar essa preocupação. Tem a Kelly, que é muito especialista, para que o empreendedor, a empreendedora não precise ser um especialista em design, né? Inclusive, a gente tem uma gama de consultores que é gente muito boa, né, Jeff? Aí tem um dos nossos consultores, uma galera muito boa que atende e quando a gente não tá atendendo, acaba vindo demandas. Isso aqui, nenhum dos produtos que a gente tem hoje pronto, por exemplo, tá atendendo tal cliente. Então, vem demandas específicas, se desenha projetos específicos, dependendo do negócio. Então, existem muitas formas de fazer. Não quero falar com ninguém do Sebrae. Entra na Unio lá, a gente tem o portal Unio. Entra lá, vê o que a gente tem, já fala direto com os consultores. Então, assim, tem 1 milhão de formas de fazer isso. E eu diria que hoje o Sebrae é um dos grandes... acessibilizador de um serviço que é muito elitista, né? A nível mundo, assim, né? Parece uma coisa sempre muito cara, muito distante, aquele móvel de couro lá, que tá só nas revistas. Só no Salão de Milão. Isso, sabe? O salão muito chique, aquela coisa toda. Então, não, assim, a gente tem... É muito legal de ver, assim, o tamanho das empresas que a gente tem implementado estratégia de design. Seja de criação de marca, que é às vezes por onde ele vem, mas de ouvir histórias que nem quando o Jeff traz, assim, de alguns casos que ele começou atendendo a marca, e aí tu vai conversando e botando aquele óculos no cliente, sabe? Aquilo que eu tava contando lá no início, e aí vai agregando para ele aquele diferencial que é trazer as estratégias de design para dentro do pequeno, né? Perfeito. O que vocês acham desse dado aí da McKinsey que pode aumentar em 1/3 aí a receita se tiver decisões tomadas a partir de metodologias do design? Porque deve ter um monte de metodologias dentro do design, né? Tu trouxe
design thinking, tem as metodologias ágeis, que também estão dentro, né, desse pacote. Me corrijam se eu falar alguma bobagem aqui, porque os especialistas hoje tá pesado, hein? Acho que a melhor forma de a gente compartilhar uma opinião é trazer um caso, né? Eu acho que esse caso de uma empresa que chegou para nós pela plataforma Unio, nós somos do Estúdio Cigares, a gente é credenciado tanto no edital 2 do Sebrae quanto na plataforma Unio, que eu acho que é talvez a melhor a palavra que a gente poderia dizer é um democratizador. Um democratizador, que ele está dando a mesma oportunidade para diversos empreendimentos, né? Então chegou para nós um negócio da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, de que queria abrir um negócio de mercado local, tá? E aí, então, tinha diversas coisas. Ele queria criar logotipo, foi como ele chegou para nós. Sempre. Bom, a gente começou esse processo colocando óculos, colocando essa lente, como disse a Kelly, maravilhosa, já roubei, já pegamos, Kelly. A gente dá o crédito. Adorei. E aí, vamos evoluindo nesse processo até que a gente chegou em certo momento, construímos a marca para ele com os identificadores, com logotipo e tudo mais, e fizemos tal ponto de questionamento que ele parou a evolução do negócio dele para ele conseguir fazer esse processo de escavação para evoluir, tá? Ele voltou um tempo depois, novamente, voltamos para a Unio e fizemos o design de serviço. Deveria ser um processo antes de ter marca, de ter logotipo efetivamente, tá? Explica aí o que é o design de serviço. Parte disso é o que ela estava comentando, do blueprint seria uma forma, tá? Mas eu vou trazer na prática, tá? É um mercado de produtos de bairro, vamos dizer assim, produto local, tá? Só que é para escalar, para fazer franchise, como a gente estava falando mais cedo, ou seja, franquia, tá? E aí, no meio desse processo, ele começou a evoluir a ponto dele desistir da franquia e financiar as próprias unidades. Tá? Olha aí, lente fez ele mudar o caminho do negócio. E aí, o exemplo que a Kelly estava comentando é o seguinte, ó. Nós discutimos várias etapas do processo, do design, porque não é abrir as portas e ser um mercado no bairro. Isso nós temos. Mas a forma de como nós vamos solucionar os moradores daquela região. Então, numa região universitária, vai ser diferente de uma região de avenida principal, onde passam as pessoas que estão indo ou vindo do trabalho. Tá? Ou numa região lá mais no bairro. Então, isso passa a mudar. E dentro do processo de design de serviço, uma das coisas que nós decidimos foi que quando ele contou, ele viajou o México e os Estados Unidos para aprender um pouco e também em São Paulo para aprender de outros negócios, ele trouxe algumas experiências que ele tinha tido. E ele contou uma passagem que ele teve que esperar quando foi passar na fila do caixa, que tinha que trocar a bobina. Tinha que trocar a bobina. Algo ele teve que esperar. super comum, que acontece em qualquer até lugar. no mercadinho do bairro, até a E gigante. em qualquer tipo de serviço. Pensa em esperar em qualquer tipo de serviço. Numa clínica, qualquer coisa. Já fiquei irritada. Tá. Isso foi o que ele vivenciou num desses outros. E o que nós construímos junto ali, nós cocriamos efetivamente, né? Que naquele momento, como ele ia ter padaria, ia ter café e tudo mais, quem estivesse na fila recebesse um ticket de um café, de um expresso. Para aí nós passamos a ressignificar esse momento dele. Sabe o que é isso? Isso é design. Isso é design. Isso é design, gente. É design de serviço. Tô chocada, tô me sentindo especial agora por ter aprendido isso e ver como eu tinha um equívoco de o que é design de serviço. Porque isso é solucionar um problema efetivo. Porque ali ele ia criar um momento negativo, como tu mesmo estava dizendo, né? Então ali a gente passa a criar um novo um novo ponto de percepção para aquela marca, para aquele negócio específico. E esse cafezinho, que é um custo super baixo, né? Sim. Pode transformar a percepção dessa marca. Com certeza. Do serviço como um todo. Porque ele pode ter sido muito bem atendido. Naquela hora ali, o emocional dele foi lá pra baixo porque ele se irritou. Pra ele, todo o resto não presta mais. E esse é um comportamento, gente, normal, né? Isso aí normal, ser humano. É físico, neurológico, eu não sei dizer não o que sei é, o que mas que é reativo, mas uma né? pequena experiência negativa anula uma vida de experiência positiva. É isso aí. Problema de fechar carrinho de compra, que tu não consegue logar mais, aquela coisa assim, que tu não quer mais comprar. Pensa isso no físico. E pode ser o melhor preço, o produto que eu quero, a melhor entrega, o frete grátis. Eu fui embora. Sim.
Vou pagar mais caro no cliente. Sabe no quem outro. ajuda a olhar para esses pontos com cuidado, mapeando funcionário, consumidor, usuário? Design. Gente, o mito se quebra de novo. E esse serviço está disponível na plataforma Unio. Tem lá dentro na grande categoria de design, tem, assim como tem a de marca, logotipo, tem lá design de serviço. Que pode ser acessado até por um MEI. Sim. Com até por um mês. 60% de E desconto. Olha via E aí, Sebrae. meu Deus. Aí a gente volta lá, não é o preço do móvel caro, de couro, que é design, não, né? A gente tem hoje uma forma muito acessível de chegar lá e dizer pro Sebrae, quanto tu pode me ajudar para melhorar o meu negócio? Inovar, né? Porque hoje a gente é uma das principais fontes de inovação hoje, né? No front mesmo, é inovar através do design, né? Do meu ponto de vista, é profissional, né? Como alguém que ama muito, essa Puxando a área. brasinha pra Sim. sardinha dela, que tá certo. Vai ser, nem que seja como metodologia no meio do Sim. processo. O design, ele vai participar. Às vezes ele não é nem percebido, tá? É. Às vezes tu já passou por um serviço que foi remodelado através do design de serviço e não tá escrito lá que ele foi redesenhado. O logo talvez não foi redesenhado, mas o serviço foi. Então, ele às vezes nem é perceptível. Essa é a maior dificuldade, às vezes, de explicar para as pessoas, mensurar essas coisas, que é o complexo. Por isso que às vezes é difícil de provar o valor, sabe? Há uma Entendo. linha dentro do design que defende, e eu acredito nessa linha, que diz que o design perfeito, ele é invisível. Ele é tão bom que não Ninguém precisa nota. enxergar que tem uma metodologia, uma... Penso. Não, a ideia aqui é falar de pequenos negócios, mas fica mais fácil enxergar isso, por exemplo, na Apple, tá? Isso, vamos trazer exemplos Qual é o da design? Grandes. Qual é o design da Apple? Fica até difícil de a gente dizer, porque ele é tão minimalista, ele é tão invisível, ele torna a experiência, ele soluciona o meu problema de uma forma tão elegante, que fica invisível esse design, efetivamente. E forma as comunidades. Sei. Sim. Aí a gente já tá indo lá pra brand, a gente já tá indo pra outro nível. Adoro, mas aí estamos em Mas outro ela tá nível. entendendo o fio da meada aqui, né? Exatamente. Eu vou dar um outro exemplo. Daí não é design de serviço, mas não deixa de ser. Eu vou dar um exemplo. Eu não lembro agora. Se tu lembrar o nome da marca, porque tu com certeza já viu esse case. Vamos falar do ponto de vista do negócio, tá? Tinha uma marca de bicicletas lá que tava com problema de quebra. Eu Recordo. sei, eu amo, eu já Gente, tratei. Pelo amor Já de dei Deus. palestra mostrando esse case. Pelo amor de Maravilhoso. Deus. Pra mim, esse aqui, ó, eu sou... Conta o case pra quem não conhece. É o seguinte, a marca lá tava com um problema nas entregas. Bicicleta caríssima, né? Toda nobre, né? Tudo muito cheio de design, né? E tava com problema nas entregas, porque na hora de entregar, os entregadores, o que faziam? Jogavam. Bluf. E aí, quando via, tava tudo quebrado a bicicleta. E é um bem de valor muito alto, né? Sim, e valor agregado, né? Que é aquela coisa assim, não só pelo preço, tu enxergava, nossa, a nobresidade daquilo ali, nem existe a palavra, né? Eu quero ter essa marca. É bike dessa Quero. marca. É a Apple das bicicletas. A Apple lá. das bicicletas. Tá. Boa. E aí, assim, provavelmente alguém invisível. AK Designer. Isso. Uma estratégia muito simples. Eles devem ter demorado muito para chegar nessa conclusão, né, Perfeito, gente? perfeito. É simples porque parece simples. Mas se entendeu dentro de um estudo que o mesmo não acontecia com televisores. Porque o E entregador olha e pensa, uma TV. TV eu vou quebra. cuidar como eu vou entregar esta caixa. E aí, basicamente, o que se fez? Se desenhou na caixa. Aí não mudou nada a embalagem, gente. A embalagem era a mesma. Só que se desenhou um contorninho ali que parecia que era uma TV, sem enganar a pessoa que estava recebendo. Porque tinha a bicicleta ali, só que parecia uma TV. A forma como a embalagem foi redesenhada, sem mudar a estrutura, sem mudar material, enfim, de forma simplória ali mesmo. Feia essa palavra, né? Mas eu tô tentando explicar de forma mais entendível. E se caiu, eu não sei nem a porcentagem, mas diminuiu absurdo, absurdamente o custo de ter que repor peça, de ter que consertar a bicicleta que chegava quebrada, já quando o usuário recebia em casa. E estamos nós aqui, no sul do Brasil, usando isso como exemplo. Além de tudo, a marca passou a ser muito conhecida. Perfeito. Eu aposto que aumentaram as vendas dessas bikes. Sim, só por causa do case. E aí, a embalagem, né? A embalagem, se olhar, ela é uma caixa de papelão que nem a gente conhece hoje, assim, o impresso em preto ali, enfim, não tem nada de, nossa, inovador na embalagem. Não teve custo novo para Não. fazer uma embalagem de madeira, de reflorestamento, que não sei o quê. Couro, de não couro, sei o quê. Nada. Não.
Vamos lá, vamos trazer um case mais palpável para nós favor. gaúchos aqui. Por favor. Casa de carne, açougue. Ai, ai, ai. Aí tá de todos os jeitos. É a gourmet, é a do bairro, é a raiz. É a do chefe. É a do chefe. Porque hoje tem de tudo, né? É a do futuro. É a do futuro, claro. E sem lembrar o negócio, né, gente? O Cigales aqui manja muito de agrobusiness, agrobranding. Agrobrand. Sabe tudo de carne. Temos alguns estudos na área, temos bastante desenvolvimento, estamos atendendo Lagoa Vermelha, Capital Nacional do Churrasco, mas vamos lá, vamos trazer um case palpável, por pequeno. favor, traz. Tem um cliente lá em Pelotas, lá, que é de um bairro mais pobre de Pelotas, e uma casa de carne. Vendia carne no gancho, como a maioria dos açougues. Açougue. E eles já tinham um produto bom. Já tinha um bom fornecedor, bom processo. Importante. Mas não tinha uma boa percepção de valor. Não conseguiam se olhar no espelho e se enxergar como eram. Eles, sim, mas da porta para fora isso não acontecia. Tá? E assim, com 20 e poucos anos de história. Não é negócio novo. Não é negócio novo. Então, nós começamos um processo de escavação, como a gente costuma dizer, entender o processo deles, entender onde é que estão essas relações, essas trocas e processos, para redesenhar. Para que a gente pudesse, nesses touch points, ou seja, ponto de contato com o consumidor, passar a mostrar valor. Bom, desde que a gente começou, a gente já está indo para o 4º ano de consultoria, tudo via Sebrae. Nós redefinimos marca, porque aquela marca não representava os valores que eles queriam ser percebidos. Mudamos embalagens. Só em mudar as embalagens, só em fazer alguns cortes que facilitam... Olha só, gente, se eu vendo um bife no gancho, tá? Dentro daquela bandeja que fica dentro do balcão. Ou se eu ponho numa bandejinha com plástico filme, o meu consumidor, além de ele estar comprando 2 coisas diferentes, que ele vai comprar praticidade, ele enxerga de forma diferente. Então, aqui já tem um design de serviço. Se eu trago uma embalagem, se eu trago um rótulo, que eu trago informações sobre aquela carne, ele passa a atribuir mais camadas de valor. Isso é design de serviço. Simples. Tu tá me dizendo que dentro do design de serviço tem marca, tem embalagem. Meu Deus do céu. Agora até eu tô chocada. Tá vendo? Tô chocada agora. Hoje esse estabelecimento montou uma indústria própria, montou uma fazenda e abriu uma unidade na principal avenida de Pelotas com mais de 200 metros quadrados para vender carne premium. Oh. Gente, que história mais incrível. E essa tua história, eu consegui visualizar tudo isso que vocês estão me dizendo aqui. Onde tu conseguiu aplicar tudo isso do design? É muito legal. Gente, isso casa com o quê? Com aquele dado que a gente trouxe antes, na abertura, em aumentar a renda, em aumentar o seu negócio, expandir, crescer, ou talvez decidir ser franquia, ou ter uma fazenda, ou ter uma outra. Eles mantêm a do bairro? Mantém a do bairro, verticalização. Na verdade, atende de ponta a ponta. O cliente de diversas formas. Seja lá no dia a dia, com menos processo, carne no gancho, ou num dry age lá na principal avenida da cidade. Então, hoje a gente conseguiu verticalizar todo o processo ali, atender... Mas como isso aconteceu, né? Eu estava esperando, na verdade, para conseguir comentar. Como é que a gente fez tudo isso? É enxergar o consumidor verdadeiramente, tá? É um processo de empatia, é entender qual é a dor desse cara. A dona de casa, o que ela precisa. Por exemplo, lá na rede social, uma coisa que a gente identificou, que essa dona de casa, ela estava tendo dificuldade de variedade para fazer comidas, refeições diferentes ao passar das semanas. Ela queria o mesmo corte, mas ela não aguentava mais comer o mesmo prato. Então, instruir ela de como a gente muda isso é design de serviço. E é só isso, você vai vender mais a partir de dizer, olha só, é a receita nas embalagens. Como usar, sei lá, uma receita de fazer lentilha. Sabe que, às vezes, eu comecei a me dar conta de algumas coisas. Fui montar um PPT esses dias para PowerPoint, tá, gente? PowerPoint. Apresentação.
Eu ia conversar com o pessoal ali do Sebrae e aí eu queria dizer quais são os serviços do design hoje, assim, de forma mais grosseira mesmo, né? E aí eu pensei, vou mudar a lógica. E aí eu listei o que cada um deles resolve. Eu não disse o que entregava, não dizia que estava entregando o projeto gráfico de uma embalagem. Eu peguei e listei design de embalagem. O que resolve? Que tipo de problema o cliente vai chegar te procurando quando ele vir te pedir um projeto de embalagem? E aí é isso. Às vezes é reposicionamento, porque ele não está comunicando e não está conseguindo falar a língua da pessoa. Mudou uma norma, ele precisa se posicionar diferente, porque agora tem que colocar tal informação na embalagem. Ele está na prateleira e não é percebido lá. Ou as pessoas acham que tá muito caro, porque a embalagem tá mal colocada, tá mal desenhada, não tá apresentável com o produto que tem dentro. Então, às vezes, até o produto é muito bom, e as pessoas, geralmente, quando elas dizem com muita convicção. Só que a forma como tá sendo apresentado não o público não tem como entender isso, sabe? Então, eu comecei a adotar a estratégia de fazer o inverso. Eu não digo o que a gente entrega dentro de cada serviço, eu digo o que a gente tá resolvendo dentro de cada serviço. Que remédio tu tá entregando pra dor? Isso. Então, quando eles chegarem, meus colegas que trabalham nas regionais, por exemplo, eu falei, quando eles chegarem em vocês, provavelmente eles vão vir com problemas parecidos com esses. Mudou a legislação, eu preciso trocar minha embalagem. Mudou tal coisa, eu vou transportar meu produto. Por exemplo, se fosse esse teu cliente, assim, agora eu preciso começar a transportar lá para o outro lado do estado. A embalagem precisa mudar? Porque ele precisa manter a propriedade do produto para atravessar o estado. Isso é o que a gente está resolvendo quando a gente faz design de embalagem, por exemplo. Então, tenho adotado isso porque acho que a compreensão começa a ficar mais fácil, de percepção de valor no projeto, claro, sabe? Com certeza. Ela está fazendo o design de serviço para mostrar os valores do design. Estou fazendo design de serviço dentro do escopo de design. Então, tu tá usando o design para explicar o design? Sim, basicamente. Para quem não compreende design. Gente, o design realmente... Design para não designers. Boa, que é importante. Nesse teu case lá de Pelotas, me conta um pouco, assim, na prática, tá? Bom, tu falou numa palavra super importante, a empatia, entender o comportamento do consumidor, a dor do consumidor e não a dor do dono do teu cliente, né? Como que vocês fizeram? Você, teu time, vocês foram lá, vocês fizeram pesquisa, vocês ficaram na porta observando lá como que funciona, ou vocês fizeram, sei lá, um Google Forms com perguntas para as donas de casa. Na prática, como é que foi? Botou uma cadeira na frente e ficou lá. Pergunta fantástica. Eu fiquei sabendo desse estabelecimento num churrasco, num bairro nobre, em Pelotas, com carne de lá. E aí eu perguntei de onde era a carne e eles disseram que era de lá. Pô, mas não é possível. Lá dentro desse bairro, lá dentro desse bairro. Aí eu fui lá conhecer o estabelecimento, realmente é um estabelecimento diferenciado pro bairro, né? Porque ele foi crescendo e não saiu de lá. Comprei carne, vi que realmente era diferente, me aproximei deles e eles... me aproximei deles. Fiz uma proposta para eles, a gente conversou, eles disseram que tinham gostado e tudo mais da nossa proposta, mas iam fechar com outra empresa porque tinha gostado mais da forma com que eles tinham apresentado. O design de apresentação da outra empresa? Quem sabe. 6 meses depois, ele retorna, dizendo que eles não sabiam para onde eles queriam ir naqueles momentos, mas não era para onde essa agência tinha levado. Tá? Ali a gente começou o processo. Então, eu já conhecia o estabelecimento e o nicho, efetivamente, porque eu desenvolvi uma marca de carne minha, própria. Bom, é outras histórias. Tu recebeu o teu pacote de carne dele ou não dessa vez? Não. Vai ver que não deu pra trazer. Tudo Veio bem. de ônibus, não deu pra trazer. Tem que marcar mais uns 3 podcasts. Eu mando, quando eu chegar de volta em Pelotas, eu mando foto de lá do... Obrigada. A foto vamos pular, né, Kelly? Mas a gente pode ir a Pelotas. Ele faz o churrasco pra gente. Estão convidadas. Fechadíssimo, então. E aí, então, ele já tinha participado, já tinha sido convidado para algum dos cursos que eu tinha promovido lá. Eu já conheci, então, o estabelecimento. Então, quando a gente começou, eu já conheci parte do negócio dele, tá? Após uma sequência de entrevista com os 2 sócios, são 2 irmãos, a gente propôs um processo, uma dinâmica com a equipe. Tá? E envolver a equipe. A gente fez um desenvolvimento, uma coisa chamada proposta de valor, tá? Que tá dentro do design de serviço. Nessa proposta de valor, gerou muitas respostas próximas ao que eles tinham nos dado. Algumas destoaram um pouco. Ao final desse treinamento, vamos dizer assim, eu
falei pro time, pro todo, eram 14 pessoas nesse dia. Não é, só para você entender, não era pequeno, embora estivesse Sim. dentro do bairro, não era pequeno. Tem um mercadinho junto. Eu disse para eles, o que eles vendiam não era carne. E eu recordo que ele, o sócio principal, Imagina disse o assim, susto. mas como? Eu tenho há 20 anos aqui, como é que não é carne? É carne sim. 30 dias depois, a gente já tinha implementado algumas coisas, tinha mudado um balcão, e quando chegou as embalagens que a gente mudou lá, ele ficou o sábado inteiro atendendo os clientes para mostrar. No final desse dia, ele me mandou um áudio. Eu não sei o que eu vendi, mas não foi carne. Caramba. Uma provocação muito simples, né? Porque é o processo, eles mapeando nesse dia ali, por exemplo, eles nos apontaram que a gente tinha 3 perfis de consumidor. A gente tinha um perfil do consumidor do dia a dia, tá? Que vem comprar a carne para fazer a comida ali especificamente. Aquele que compra para o churrasco da semana. E um que é um especialista em carne, um entusiasta. Que é mais ou menos como eu fui parar lá. É um cara que reconheceu a carne em outro processo e acaba indo para lá. Então, a gente tinha 3 perfis diferentes. Então, em cima disso, a gente montou 3 linhas de produtos. Direcionado a facilidade para o dia a dia, carnes nobres para o churrasco e carne a pasto, o gado criado a pasto, para o especialista. Então, aí a gente começou a distinguir. E aí a gente... Bom, Design de carnes. Sim. Full design. Adorei. Food design. Jefferson falou uma coisa aqui, que ele falou, a primeira coisa foi mudar um balcão. Sim. Então, o design, ele mexe também, vamos pensar em varejo, em lojas, né, que é física. Sim. Então, o design também decide, bota isto aqui porque a pessoa passa por aqui. Você também ajuda numa trilha do consumidor dentro dos espaços Sim. físicos? Geralmente, inclusive, uma das primeiras coisas que se faz dentro de um processo, quando vai estudar uma loja física, é uma coisa que é estudo de fluxo, que é mais ou menos entender onde as pessoas estão passando, se está funcionando, se não está funcionando. E aí a gente abraça nossos colegas de profissão, que são os designers de interiores, assim, geralmente os arquitetos, enfim, que aí projetam olhando para isso, assim, né? Tanto para a experiência... Tava falando ali de que não é carne que vende, não é mais carne mesmo. Tá muito na moda falar no mercado hoje que se vende experiência. Já ficou banal, mas eu vou dizer que sim, gente. Continua sendo isso, sim. Então, dentro de uma loja que muda o balcão de lugar, é porque você está mudando a experiência, o comportamento dentro desse lugar, né? Seja para valorizar o produto, seja para acessar. Ainda temos carne, tá? Quando a gente fala do commodity, a gente fala de carne, tá? Sim, claro. Mas quando a gente vai pro premium... Mas neste caso aí desse Não cliente, não era mais, a gente tava separando, na verdade. Esse consumidor, esse cliente nosso, ele ainda vende carne, Sim. tá? Mas toda a camada além do commodity não é mais carne. É o quê? Experiência, conhecimento, facilidade, são conveniências. Depende qual tipo de conveniência que cada perfil de cliente quer. Esse cliente, ele abriu, ele segmentou bastante, botando uma boutique, digamos assim, numa região... Não, isso foi recente, isso faz 1 ano. Mas ele verticalizou, abriu numa outra área com uma população com um outro acesso financeiro, condição financeira, que é o cara que consome uma carne de um preço maior. Correto. Né? Então, ele conseguiu atingir ampliar outros mercados. E mesmo assim, ele segue crescendo lá no dele, no original dele? Sim, principalmente porque a indústria fica lá. Então, nesse processo de verticalizar, essa que fica no bairro é quem processa tanto para ele vender para fora, para pontos de venda, quanto para dar suprimento para a loja. Desde que a gente começou esse processo, uma coisa que a gente dizia e que a gente enxergava era o seguinte, esse processo que a gente está fazendo aqui, em algum momento vai dar teto, ou seja, vai chegar no limite de capacidade no bairro. Então, desde lá de há 3 anos atrás, a gente dizia, olha, em algum momento vamos chegar no limite. Então, nós começamos a desenvolver formas de como escapar, digamos assim, desse limite. Fizemos isso através da verticalização, da indústria, da fazenda, só que chegou num momento que a gente precisava pontos de venda, com pontos de venda em outros locais, mas chegou um momento que os outros pontos de vendas não conseguiam dar vazão com toda a capacidade produtiva. Foi quando a gente levou essa nova loja. Que coisa bonita isso, né? Eu acho que é um exemplo, assim, hiperlocal, que os nossos empreendedores com certeza vão se identificar. Identifica com o contexto, né? Sim. E assim,
É claro, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, gente, dizendo que é simples fazer isso aqui, que é simplista fazer isso. Não. Exige muito penso, muito estudo, muita estratégia, né? Mas o que eu quero dizer é que são, às vezes, pequenos ajustes bem pensados, Bem pensados, articulados. articulados e que trazem uma mudança enorme. E, às vezes, esses pequenos ajustes não precisa que você descarregue um caminhão de dinheiro, né? Perfeito. O que eu ia complementar é exatamente isso. Não é simples. Não é simples. Não é tá? simples. É muito trabalhoso. A principal mudança é de mentalidade. Tá? A principal mudança é mentalidade. É como design invisível. Tem um trabalho Perfeito, enorme perfeito. invisível, É né? isso aí. Mas ele é acessível. A gente consegue começar pequeno. E o processo de inovação é exatamente esse. A gente começa pequeno, erra pequeno, vai incremental. E às vezes essa coisa de que hoje o digital fala muito disso, claro, porque o recurso ele é mais fácil de tu administrar dentro do digital, né? Um produto digital, por exemplo. Mas essa coisa de, cara, tu não precisa ser megalomaníaco e fazer tudo, vou fazer toda a minha loja. Não precisa Muda um abraçar balcão. o mundo. Vamos testar com um balcão, não deu certo? De novo, vamos ver, assim que der, a gente troca de novo, faz outro teste. O famoso teste AB? Famoso teste AB. Porque, e assim, não tem por que tu desprender todas as tuas finanças agora, todos os teus investimentos para fazer uma estratégia imensa agora e achar que aquilo ali não existe receita de bolo e garantia de sucesso, tá? É teste. É teste e leitura de mercado, com certeza muito estudo. Escuta contínua do teu cliente. Olha que importante isso. Perfeito. E também buscar ajuda. Não achar profissionais, né? Então, aqui a gente já falou, né? A forma que vocês conseguem acessar todo esse serviço do Sebrae. A gente tá aqui com a Kelly, que tá trabalhando exatamente nisso. O Jefferson tá aqui, gente, é um consultor do Sebrae, né? Com muita experiência também. A gente tem a sala do empreendedor em várias prefeituras do Que é estado. fenomenal. A gente tem as sedes do Sebrae, bate na porta lá. Se não tiver fim de falar com ninguém, entra no Google lá, portal Unio, né, do Sebrae. Vale até Instagram. Manda mensagem no Instagram que tá podendo também. Tem os nossos canais de atendimento, seja por telefone, WhatsApp, e-mail. Então, tem 1 milhão de formas. A gente tem... ainda bem, né, que a gente tem a oportunidade de dar subsídio para o pequeno ter como inovar através de um serviço como esse. E, de novo, o mesmo profissional que atende uma multinacional lá está cadastrado dentro da Unio para atender o pequeno dentro das suas realidades. Então, pensa que aquele grande estratégia que o grande usa, o pequeno também pode usar, né? Eu acho que esse é o maior ganho. Ouro isso, que potinho de ouro. Infelizmente, meus senhores e minha senhora... Estamos nos encaminhando para o final. Sempre só para mim fazer essa parte. Eu tô adorando. Eu tenho 1000 coisas. Eu espero que seja o primeiro episódio. Por favor. De muitos. A Kelly vai nos provocar aí para a gente falar mais sobre esse tema, trazer histórias. E antes de encerrar, eu queria ouvir o que o Jefferson, que vem lá de Pelotas, tem para nos deixar de recado aí para os empreendedores e empreendedoras que estão com alguns nós e que hoje entenderam que talvez o caminho para eles seja pelo design. Perfeito. Eu vou pegar a tua última, que tu falou do teste AB, eu acho que é uma boa provocação aqui. Esse caso que a gente falou, que a gente estava comentando, a gente fez todas essas mudanças, mas a gente não deixa de fazer testes pequenos continuamente. Isso vira um modo operandi, assim. Então, por exemplo, a gente começou caixas de kit, tá? A gente faz uns kits de carne para testar o público, efetivamente. Tá? Olha aí. E isso virou tanto um modo operandi deles, dos gestores, que eles já fazem, eles testam entre eles, antes de me passar assim, olha, nós testamos e o nosso resultado prévio é esse. Uhum. Então, eles já fazem um teste pré-teste, porque entrou na mentalidade. Tá? Então, eles já conseguem enxergar isso. Isso a gente consegue fazer pequeno, gente, muito pequeno. A gente pode fazer numa cesta, quem vende brownie, de quem faz qualquer negócio, faz uma fitinha ou põe uma cartinha à mão. E assim a gente vai testando como é que foi o feedback. Isso é design, é tu pensar em quem vai receber. Então, tem um outro cliente lá que a gente atendia, que era uma empresa comercializava cestas. Já tinha 30 anos de negócio também. E a gente mudou. O negócio agora a gente comercializa afetos. Ai, adoro! Ela até entrega a cesta também, mas a gente comercializa afeto. Então, tem várias histórias assim. Então, a gente tem que entender efetivamente o teu negócio. Que dor o teu negócio está solucionando. O que tu está te propondo a solucionar efetivamente. E, em cima disso, a gente passar efetivamente a desenvolver soluções e testar.
A gente tem que testar. E para isso, conta conosco, conta com o Sebrae, conta com a Unio, conta conosco, Estúdio Cigales, estamos lá dentro da plataforma Unio. Esses serviços estão disponíveis lá, ficam à vontade para nos chamarem. Estamos disponíveis para conversar. Agradeço a Alê pela recepção e a Kelly por ter topado vir bater esse papo aqui. Com certeza. Se deixar, ficaríamos uns 4 Mas, fora aqui. No mínimo, Né? mas vamos fazer fatiado. Vários episódios. Mas não cansar um pouquinho da nossa voz também, né? Também. Kelly, o que tu diria para os nossos ouvintes? Não tenham medo da palavra design. Não Bom. precisa ter medo. Se chegar alguém falando muitos termos em inglês, pede pra parar de falar e pede pra traduzir. Fala, tá bom, mas o que? Fala, não entendi mesmo, porque não é feio, né? Não. Mas não pode deixar de fazer, porque tu acha que é muito difícil, que é impossível, que é inacessível. Hoje, de novo, olhando para as ferramentas que a gente tem e os canais que a gente tem de forma... E aí, não só puxando a brasa pro lado do Sebrae, acesso à informação mesmo, né? Não dá pra ter medo e... Assim, no máximo dos máximos, vai ter que refazer o teu logo, né? O teu logo. E dizem que coragem é ir com medo e tudo. Não. Então, vamos com coragem, vamos tocar. Kelly, muito obrigada. Obrigada, que bom. gente. Que bom que você trouxe esse tema, que bom que você trouxe o Jefferson Espero também. ser o primeiro. Eu gosto de trazer luz para essas coisas. Simbora, o plano de voo tá aqui exatamente para cumprir isso. Então, muito obrigada. Obrigada. Gente, então você sabe, né, que pode-se dizer que independentemente do valor investido em design, quando a estratégia é bem pensada, com bons parceiros, com bons profissionais comprometidos e que entendem o mercado, o resultado pode sim ser incrível. E aqui a gente trouxe alguns exemplos gigantes, como a Apple, mas também bem identificados com a gente, que é o caso da Casa de Carnes lá de Pelotas. Muito obrigada pela participação, Jefferson e Kelly. Aquele obrigado especial a você que está com a gente. Lembre-se de escutar os outros episódios do Plano de Voo nas redes do Sebrae, em todas as plataformas e também no Spotify. Basta procurar por Plano de Voo. Você pode também nos acompanhar nas redes sociais ou ainda sebrae-rs.com.br, que tem muito conteúdo. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Luíse Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e coordenação editorial de Dandara Flores, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.